É inegável que nos últimos anos se tem tornado cada vez mais popular a noção de que investir é uma necessidade. Face a isso, um dos instrumentos financeiros com mais tração e que tem sido mais escolhido pelas pessoas, por vários motivos que vamos ver em conjunto daqui a pouco, são os ETFs. Mas assim que se começa efetivamente à procura daqueles em que se querem investir, há uma imensidão de opções disponíveis, desde os que acompanham índices de mercado globais, como o S&P 500 e o MSCI World, até aos focados em setores específicos. Surge então uma questão importante: em quantos ETFs é que se deve investir? Será que adicionar mais ETFs a um portfólio traz mais diversificação e segurança, ou apenas complexidade? Qual é que é a combinação ideal? É isso que vamos explorar hoje, começando por perceber os argumentos a favor e contra de ter mais ou menos ETFs, passando pelas várias opiniões dos maiores especialistas do mundo relativamente ao tema, e tirando algumas conclusões daí para conseguir responder a esta questão que é fundamental para ter uma estratégia de investimento mais eficiente e proveitosa. No passado já fiz vídeos sobre em que consistem os ETFs, como investir neles, como funcionam os índices que alguns replicam, como escolher entre os ETFs mais populares, como pagar impostos sobre o investimento em si, como evitar pagar taxas e comissões no processo e muitos outros. Hoje não vou estar a repetir nada disso. O objetivo não é esse, mas claro que, para quem não viu nada para trás, convém dar um breve contexto. Não é preciso ir já a correr ver tudo. Os ETFs são fundos de investimento cotados em bolsa, ou simplificando, bolos com ingredientes diferentes, chamemos-lhes ativos, como ações de empresas ou obrigações, ou metais preciosos, cujas fatias se podem comprar e vender na bolsa de valores. Ao investir num ETF, está-se a adquirir pequenas partes de vários ativos ao mesmo tempo, com apenas uma transação, sendo por isso simples de entender e de executar. A única coisa que é preciso é uma conta junto de um intermediário financeiro, como a Trading 212, o patrocinador deste vídeo, que faça a ponte entre nós e os mercados, mas conto-vos mais sobre a plataforma daqui a pouco. Como sempre, deve ser feita uma própria pesquisa antes de investir num instrumento financeiro ou utilizar um serviço para esse efeito. Os ETFs têm vindo a ganhar cada vez mais popularidade por causa desta simplicidade e outras características, como o facto de terem baixos custos de manutenção, serem totalmente transparentes quanto aos seus constituintes, existirem várias opções de nicho para todo o tipo de gostos e crenças, pela flexibilidade com que se podem comprar e vender as suas participações e, muito importante, por causa da diversificação que de forma inata proporcionam. Um fundo cotado em bolsa pode ter centenas ou milhares de constituintes. Isto é positivo porque a diversificação é frequentemente mencionada enquanto um dos pilares de uma estratégia de investimento racional e ponderada de longo prazo, já que reduz o risco de um portfólio ao distribuir o dinheiro por diferentes ativos, setores, regiões e outros parâmetros. Em vez de se aplicar tudo numa única empresa ou tipo de ativo, espalha-se o capital por vários. Se um deles não correr bem, os outros podem amenizar as perdas, conferindo alguma proteção contra flutuações inesperadas no mercado e aumentando a probabilidade da estabilidade dos retornos ao longo do tempo. Ou seja, de forma mais técnica, se o objetivo for atingir um resultado fiável, a diversificação reduz a dispersão dos potenciais resultados, tanto positivos como negativos, aproximando-os da média de mercado, levantando então a tal questão de em quantos ETFs se deve investir, que de certa forma é errada a fazer por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque pode haver pessoas com perfis de investimento que nem sequer procuram a diversificação. Depois, porque mesmo querendo otimizar para a diversificação, atingir um grau superior dela não tem necessariamente a ver com a posse de mais instrumentos financeiros, mas sim de uma sua combinação certa. O que eu quero dizer com isto é que não é por investir em 5 ou 50 ETFs que estou mais diversificado, mas sim por investir em ativos ou geografias, setores e outros aspectos que não tenham necessariamente uma correlação. O que é verdadeiramente importante perceber é a constituição dos fundos em si. Por exemplo, há quem tenha no seu portfólio um conjunto de fundos que, apesar de diferentes, estão investidos de grosso modo nos mesmos ativos. Um caso concreto seria de ter participações de um ETF que replica o S&P 500, como o SXR8, e um ETF que replique o Nasdaq 100, como o SXRV. Antes de explicar o porquê, recordo que, ao investir, o capital está em risco, já que o valor dos ativos pode subir e descer, e é possível receber de volta um montante inferior ao aplicado inicialmente, e que o desempenho passado destes ativos em nada é uma garantia dos seus resultados futuros. Se pegarmos no telemóvel e formos à app da Trading 212, à página do primeiro, constatamos que nos 10 títulos que representam mais de 30% do total do fundo estão nomes como a Apple, a Microsoft, a Nvidia, a Amazon, a Meta, a Tesla e a Google. E indo à página do segundo,
Vemos lá os mesmíssimos nomes no top 10, que aqui representam mais de 50% do total de ativos. Portanto, na prática, há uma sobreposição gigante. É como ir ao supermercado comprar 2 cestos de frutas e vir para casa com imensas maçãs. Que, na verdade, não é necessariamente mau, só o seria se o intuito fosse trazer uvas, ananases e pêssegos também. Aliás, existe até um termo cunhado por um famoso gestor de um fundo de investimento chamado Peter Lynch, que é o de diversification, uma palavra que combina diversificar com piorar. O contexto em que surgiu foi diferente, mas é muitas vezes utilizado neste para dar nome a situações em que alguém tenta espalhar os seus investimentos por tantos lugares diferentes que, em vez de reduzir o risco e potencialmente melhorar o retorno, acaba por complicar e diminuir o desempenho do seu portfólio. Como se, ao fazer uma sopa, se adicionassem tantos ingredientes diferentes que os sabores deixam de combinar e o resultado é desagradável. O ponto a transmitir é que, para quem fizer sentido diversificar, é importante fazê-lo com cuidado e estratégia, escolhendo instrumentos financeiros que sigam uma linha de pensamento e cumpram um propósito claro. Naturalmente, não devem interpretar nada do que é dito como uma recomendação de investimento. Não sou consultor financeiro, façam a vossa própria pesquisa. O que quero deixar claro antes de avançarmos para as opiniões dos especialistas sobre a quantidade de ETFs a deter é que mais não significa necessariamente melhor e que o esforço nem sempre resulta em mais valor. Uma carteira mais complexa não resulta por si só em retornos superiores quando comparada com uma mais simples. Como acontece com muitos dos temas relacionados com o universo do investimento, a realidade é que não existem verdades absolutas nem soluções que se encaixam em todos os tipos de perfis no que diz respeito à quantidade de fundos a deter num portfólio. Existem sim algumas noções base em que a generalidade dos especialistas acredita, sendo depois frequente haver divergências e linhas de pensamento diferentes quanto ao caminho exato a seguir. Se há uma convicção universal é que para construir um portfólio sólido e que faça sentido, quer seja com ETFs ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, antes de se investir, deve saber-se o porquê de o estar a fazer. Porque a estratégia de investimento a seguir, que vai em parte ditar a quantidade de fundos a deter, depende dos objetivos de cada pessoa, do seu horizonte temporal, da sua apetência ao risco, do seu grau de conhecimento, da vontade que tem para alocar atenção e esforço à gestão do seu portfólio. Depois, na implementação, há dezenas, se não centenas de possíveis formas de alocar o dinheiro, de modo que decidi pegar em 2 das mais populares e um terceiro grupo de perspectivas gerais para explorar aprofundadamente e apresentar umas quantas alternativas à escolha no que toca a em quantos ETFs investir. Uma das linhas de pensamento mais retas que existe é a do investimento num único fundo. Esta filosofia é fortemente associada a John Bogle, fundador do Vanguard Group, que foi pioneiro na criação de fundos de índice de baixo custo nos anos 70. Bogle defendia que, ao investir num fundo que replica um índice amplo do mercado, como o S&P 500, é possível alcançar uma diversificação significativa e obter retornos consistentes no longo prazo, eliminando a necessidade de tentar superar o mercado através da seleção de ações individuais. Pelo caminho, também evitar pagar comissões altíssimas por fundos ativamente geridos que, na sua grande maioria, não conseguem superar consistentemente os tais índices de referência. Portanto, Bogle argumentava que os custos associados à gestão ativa corroem os retornos de quem investe e que uma abordagem passiva, através de fundos de índice, seria mais vantajosa. Mais tarde, nos anos 90, à medida que estes fundos se foram popularizando, tentaram-se eliminar algumas das suas desvantagens, como a falta de flexibilidade na negociação e o facto de serem transacionados apenas uma vez por dia, porque no final de contas eram fundos tradicionais. Precisamente como resposta a estas limitações, surgiram os ETFs que replicam índices, combinando os benefícios dos fundos de índice, a diversificação e os baixos custos, com a possibilidade da negociação ao longo do dia em bolsa. Independentemente da forma assumida, a filosofia mantém-se, de ter um único fundo que ofereça uma exposição ampla ao mercado, permitindo quem investe beneficiar do crescimento do mercado como um todo ao longo do tempo, com menos esforço, menos complexidade e menos custos normalmente associados à gestão ativa. Alguns ETFs que se podem encaixar aqui são, a título meramente ilustrativo, o SXR8 ou o EUNL. Ou então foram criadas recentemente as chamadas TARTs pré-feitas da Trading 212, que vão ainda mais além e podem ser interessantes depois de uma pesquisa própria. Na aplicação, clicando no gráfico circular PAIs, criar PAI, escolha uma PAI pronta, vimos dar aqui a vários modelos de TARTs pré-feitas que foram criadas por profissionais para estarem em linha com diferentes níveis de tolerância ao risco e objetivos de investimento. São constituídas por uma mistura diversificada de ações, obrigações e mercadorias e podem ser ajustadas para 3
variantes diferentes que fazem alterar a composição do fundo. Se for do vosso interesse explorar estas opções, podem criar conta na corretora através do primeiro link na descrição e ganhar ainda a fração de uma ação com valor até 100 euros, a que se aplicam, tal como a todas as outras funcionalidades descritas, os termos e comissões disponíveis no website da Trading 212. Recordo também que, ao investir, o capital está em risco. Outra abordagem bastante popular é a do portfólio de 3 fundos. Ganham notoriedade sobretudo por causa de um senhor chamado Taylor Larimore, um autor respeitado que se inspirou bastante na filosofia de John Bogle e é por isso conhecido como um Boglehead. Só que, enquanto Bogle defendia o investimento num único fundo, normalmente com constituintes do mercado acionista dos Estados Unidos da América, devido à confiança que tinha na sua solidez e às suas preocupações com o investimento internacional, Taylor Larimore promove a inclusão de mais um fundo de ações internacionais e outro de obrigações. Uma posição que procura uma diversificação ainda mais ampla, integrando os potenciais benefícios do crescimento económico global, mantendo a simplicidade e os baixos custos defendidos por Bogle, mas refletindo uma adaptação à evolução dos mercados e às necessidades de hoje. Ao combinar ações americanas e internacionais, quem investe expande a sua exposição a outras geografias, acabando por mitigar riscos associados ao desempenho económico regional dos Estados Unidos ou apenas das suas corporações à volta do mundo. Já a inclusão de um fundo de obrigações adiciona uma componente de dívida ao portfólio que é tipicamente tida em conta como menos arriscada e vem reduzir a volatilidade geral, especialmente em períodos de turbulência nos mercados acionistas. Na prática, estamos na Europa e os fundos a que temos acesso são diferentes daqueles que existem nos Estados Unidos, então há algumas adaptações que geralmente se recomendam que sejam feitas. Isto porque investir, por exemplo, num ETF que replique o S&P 500 e outro que replique o MSCI World significa na mesma uma exposição de quase 90% aos Estados Unidos. É comum então quem segue esta filosofia na Europa ter EUNL para a exposição ao mercado global, IS3N para mercados emergentes e IEAA para obrigações nas proporções em que individualmente se sentem confortáveis. Novamente, devem sempre fazer uma pesquisa própria e não interpretar esta informação como uma recomendação de investimento. A estrutura de uma carteira que siga esta estratégia e aloque 33% a cada um dos fundos acaba por ter uma distribuição deste género entre ativos, setores e geografias. Vou deixar na descrição um link para poderem explorar autonomamente em maior detalhe. Existem, para além destas duas, imensas outras teorias gerais que, embora não sejam necessariamente específicas para um investimento em ETFs, podem ser adaptadas e servir como alternativas interessantes a considerar. Duas das mais conhecidas são o All Weather Portfolio, ou Portfólio para todas as estações, de Ray Dalio, e o Permanent Portfolio, Portfólio Permanente, de Harry Browne. O de Ray Dalio, o fundador da Bridgewater Associates, uma das maiores empresas de gestão de investimentos do mundo, propõe uma carteira capaz de resistir a diferentes condições do mercado. A distribuição típica apresentada por Dalio é de cerca de 30% em ações, 40% em obrigações governamentais de longo prazo, 15% em obrigações governamentais de médio prazo, 7,5% em ouro e 7,5% em diferentes mercadorias. A ideia é que, independentemente do cenário económico, seja de crescimento, recessão, inflação ou deflação, alguma parte da carteira esteja a ter um bom desempenho, equilibrando assim o risco e, hipoteticamente, melhorando a estabilidade dos retornos ao longo do tempo. Por sua vez, o portfólio permanente de Harry Browne, um famoso economista e autor, consiste em 4 partes iguais de 25%: ações, obrigações de longo prazo, ouro e dinheiro ou equivalentes. A opinião de Browne é que desta forma se pode alcançar uma maior proteção contra a incerteza económica. Mas lá está, não são poucas as crenças existentes, nem as formas de as materializar em concreto, e por isso, no final do dia, a resposta é inteiramente dependente do perfil de cada pessoa e da sua apetência ao risco. A título particular, no que a ETFs diz respeito, tenho um portfólio de um fundo único e gostava imenso de saber nos comentários quais são as vossas abordagens escolhidas e porquê. Entretanto, se estiverem numa fase anterior, a tentar perceber o que é que são ETFs, ou ainda antes disso, em que é que consistem os índices de mercado que muitos replicam, como os que falei hoje, sugiro que passem de seguida por este vídeo a aparecer agora no ecrã. Deixem um leve clique no gosto se vos foi útil, desejo-vos tudo bom e vemo-nos no próximo.